Bem-vindos a mais um podcast da FEMEC 2025. Muito obrigada pela sua participação. Acompanhe tudo o que está rolando aqui nas nossas redes sociais. E a gente segue ouvindo autoridades, produtores, entidades, pessoas que estão passando aqui pela feira. E hoje eu recebo aqui o Leandro Rabelo e a Paula Rabelo. Hoje nós vamos falar de uma causa nobre, de uma campanha que está acontecendo. Eles aproveitaram, a visibilidade da feira para trazer essa campanha para cá, para arrecadar fundos para o tratamento do Gui. O Gui, que é filho do Leandro. Leandro e Paula, muito obrigado por vocês participarem, aqui com a gente. Parabéns pelo que vocês têm feito. A gente está na torcida pelo Gui. E para as pessoas entenderem melhor, o que é essa campanha, Leandro? O que aconteceu com o seu filho, por que vocês precisam arrecadar um volume maior de dinheiro? Como que está sendo esse trabalho? Bom, antes de mais nada eu queria agradecer por essa oportunidade para poder expor ainda mais a nossa luta, o que a gente vive diariamente. Bom, o Gui, ele tem 13 anos, ele foi diagnosticado com uma doença genética rara chamada distrofia muscular de Duchenne. Essa doença, ela compromete toda a musculatura do corpo, incluindo coração e pulmão. Geralmente ela tem uma expectativa de vida aí de 20 a 25 anos. Porque é uma doença que ela comete toda a musculatura, o coração é um músculo, o pulmão é um músculo, e aí acaba que ele vai perdendo os movimentos, acaba que geralmente ele vai para uma cadeira de rodas em torno de 10 a 12 anos, em torno de 18 a 20 para uma cama, junto com o respirador, em torno de 25 anos, infelizmente é óbito, é uma doença fatal, e ela não tem cura, essa doença, infelizmente. E aí nós recebemos o diagnóstico dele em 2019, desde então a gente vem convivendo com essa doença, que é uma doença extremamente cruel, porque um dia o seu filho consegue andar normalmente, de repente ele começa a apresentar grandes dificuldades para poder fazer coisas do cotidiano, de ir ao banheiro, de fazer uma caminhada, de andar de bicicleta, E aí acaba que essas situações, elas acabam corroendo muita gente, Porque a gente, como pai, a gente vai acompanhando no seu dia a dia. Só que recentemente, em 2024, surgiu uma medicação altamente promissora. E essa medicação, ela para a progressão dessa doença. Então, na hora que surgiu, a gente, é a esperança que a gente buscava, É a oportunidade de salvar a vida do nosso filho, inclusive dar qualidade de vida para ele. Só que aí nós entramos na justiça e aí a gente entendeu que a gente ia ter muita dificuldade para conseguir chegar nessa medicação, que se chama Elevides. A gente iniciou a campanha, que é a campanha Salve o Gui, que é a campanha do meu filho. E a gente começou essa campanha em agosto de 24. É uma campanha assim, exatamente para poder conseguir levantar os recursos para salvar a vida do nosso filho. Nós já recebemos negativa 2 vezes do STF, E aí a gente continua lutando com a justiça, mas hoje a nossa esperança é na solidariedade das pessoas. A gente já arrecadou aproximadamente 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, e essa medicação ela tem um custo efetivo de aproximadamente 15 milhões de reais. E hoje a gente depende exclusivamente da ajuda e da solidariedade das pessoas para conseguir salvar a vida do nosso filho. E como vocês disseram, foram feitas várias campanhas dentro da campanha de vocês. Como a gente disse que teve mobilizações, almoço beneficente, caminhada, cavalgada a gente fez, vai acontecer uma agora. Mas ainda assim ainda é pouco perto do valor, que vocês precisam de mais. Então, 4 milhões... Nossa campanha, ela ganhou deve ter mais ou menos uns 2 meses, ela ganhou uma proporção maior. A gente saiu aí na Record Nacional, a gente está na página Razões para Acreditar, que é uma página forte. Então, assim, a gente acredita que é possível. Em 20 dias, a gente arrecadou em torno de 3 milhões, em 20 dias. Então, assim, ela deu uma reviravolta na campanha. Então, assim, a gente acredita que é possível, sim. É muito para mas para várias pessoas juntas aí, doando R$20, R$15, a gente acredita que a gente consegue, sim, tá? Se a gente tem uma união de muitas pessoas, a gente até faz algumas contas. Se 700 mil pessoas doarem R$20, a gente alcança o nosso objetivo, que é salvar a vida
Com certeza vocês vão conseguir sim, e contando, né, com muita gente que está participando, que está ajudando, empenhada. E aí vocês resolveram vir para a FEMEC pela visibilidade da feira, né? Tem vários pessoas, vários empresários, visitantes, para divulgar. Como é que tem sido aqui? Onde vocês estão? Não, então, a gente conseguiu um espaço que foi destinado para a gente colocar a nossa estrutura, né, para divulgação, e a gente tem vários voluntários aqui visitando stand por stand. Inclusive eu estarei aqui todos os dias exatamente com essa finalidade. A minha esposa vai vir, familiares, amigos, parentes. Ih, gente, peraí, sumiu aqui. Pode continuar? Vários amigos, parentes, eles vão vir exatamente para que a gente consiga difundir e divulgar ao máximo a campanha aqui na feira, né? A gente tem algumas cidades aí que foram pioneiras, né, inclusive na campanha. A Abadia foi a primeira cidade que abraçou a nossa luta, sabe? A gente conseguiu, assim, tocar no coração das pessoas, até mesmo porque a minha esposa é de Abadia dos Dourados. É a minha família, cidade também. Isso, é a sua cidade. É uma cidade pequena, mas que as pessoas se envolveram muito com a causa, né? Exatamente. Só na cidade foi mais ou menos 350 mil, então foi um valor extremamente expressivo, né? E com isso a gente foi trabalhando em outras cidades da região. Semana que vem, nesse final de semana, domingo, vai ter uma cavalgada que vai acontecer em Coromandel, que é muito próximo de Abadia. Vai ter um show que vai acontecer em Douradoquara. Então nós estamos movimentando, né? Em Belo Horizonte a gente vai entrar no jogo do Galo. Então a gente está fazendo várias ações simultâneas, porque a gente sabe que o valor ele é muito alto, mas eu, como pai, eu não podia ficar em casa inerte, né? A Paula, que está aqui ao meu lado como tia, a minha esposa, familiares, amigos, parentes, né? Nós nos mobilizamos exatamente porque a gente não tem a opção de não conseguir. Isso não passa, isso não passa pela nossa cabeça, sabe? É difícil demais chegar em casa e ver o meu filho com todas as limitações que ele já tem e simplesmente desistir de lutar, sabe, pela exposição. Então, assim, a gente está muito dedicado, a gente vai conseguir essa abertura, esse momento aqui, que o Thiago, que inclusive deu a abertura, que é o presidente do sindicato, ele deu a abertura para que ficássemos aqui expondo. Não tem nenhum tipo, não foi estabelecido nenhum tipo de regra para que a gente estivesse aqui, sabe, a abertura foi 100%, então a gente é muito grato, porque a gente sabe que aqui a gente vai conseguir alcançar pessoas que de fato vão conseguir mudar a nossa história, vão conseguir mudar o patamar que nós estamos hoje para conseguir salvar a vida do meu filho. Com certeza. Leandro, e como que o Gui está hoje? Como é que está a condição clínica dele? Então, a condição clínica dele ainda é boa, sabe? Ele anda com dificuldade, mas ele anda, né? A parte cardíaca, recentemente a gente fez alguns exames e graças a Deus tá tudo bem. Fizemos... os requisitos. Ele atende os requisitos. A grande questão toda é que ele passou por uma perícia, por um perito que foi estabelecido pelo juiz, e o perito mesmo falou, ele precisa dessa medicação para continuar vivendo. E mesmo assim o juiz, ele negou. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, antes da gente ter prescrição médica, antes da gente judicializar, antes da gente iniciar com a campanha, a gente certificou de que estava tudo bem. Só que a gente, por se tratar de uma doença progressiva e degenerativa, a gente não sabe até quando. Só para você ter uma ideia, o Gui, ele tem uma agenda muito forte. Ele faz fisioterapia, ele faz hidroterapia ocupacional, ecoterapia, faz Padovan, então ele tem uma agenda absurda para que de fato ele continue bem, né? Ele toma, só para você ter mais ou menos uma ideia, já que entrou nessa pergunta, ele toma por dia mais ou menos uns 10 medicamentos diferentes. Não são medicamentos repetidos, sabe? E aí eu até coloco na mãozinha dele assim, a mãozinha dele fica até cheia de tantos medicamentos que ele toma, sabe? Então não é só essa medicação que ele precisa de dose única que é a mais importante. Ele segue uma rotina de tratamento que... Exato, para preservar a parte cardíaca, respiratória, para ele ficar bem, sabe? Ele só está andando ainda graças ao empenho dos pais, né, de fazer tudo isso, porque tem várias crianças que têm a mesma doença com 10 anos que não andam. 8 anos, sabe? 7 anos. Que às vezes não tem essa disponibilidade, essa condição de estar fazendo tudo isso que ele acabou de citar. Então, na verdade, vocês fazem o que vocês podem para que ele tenha uma qualidade de vida dele. O que tenha de melhor a gente busca oferecer. Faz fisioterapia respiratória também.
que eu esqueci de citar. Então, assim, a gente faz tudo aquilo que está disponível. Inclusive, os médicos que atendem o Gui, eles são de São Paulo. Então, assim, às vezes, com uma certa regularidade, a gente precisa ir até São Paulo exatamente para poder certificar de que realmente está tudo bem, sabe? Então, assim, são médicos especialistas. Inclusive, uma das médicas teve um filho com distrofia muscular de Duchenne, mas, infelizmente, ele faleceu, sabe? Então, assim, é uma doença devastadora, mas o que estiver no nosso alcance, o que for possível, a gente faz e a gente vai fazer, mas o impossível Deus pode fazer, sabe? Com certeza. Leandro, e como é que vocês se sentem, Paula, sabendo que a justiça negou, né? Porque eu acho que deve ser uma sensação de impotência. Vocês estão correndo atrás, vocês estão tentando conseguir o máximo de recurso, né, para essa medicação, que é muito cara mesmo, não é brincadeira conseguir. Todo esse valor é muito dinheiro, como vocês disseram, mas, né, estão fazendo a coisa certa. A justiça negar, isso deve ter dado uma desanimada, uma tristeza. Como é que vocês se sentem? Assim, é desolador, sabe? Porque, assim, é um direito nosso, está na Constituição, e a gente só está em busca do nosso direito. Hoje, eu sempre falo com as pessoas, assim, se o Gui hoje, se ele fosse um cidadão americano, o Gui já teria tomado esse medicamento. Porque lá é lei. É liberado para qualquer criança acima de 4 anos de idade. Lá não tem a limitação de idade igual fez aqui no Brasil. O que a gente pede é que eles atendam a bula original, que é a bula original que veio dos Estados Unidos, foi liberada pela FDA, né, lá dos Estados Unidos, um órgão renomado dos Estados Unidos. E a gente busca que o Brasil aplique essa bula. Então, assim, quando você vê algo que estaria ao nosso alcance e não está, por questões burocráticas, orçamentárias, a gente fica bastante desanimado. Quando a gente teve a primeira negativa, porque assim, foi pro STF, né? A gente não tinha mais nenhuma instância para recorrer. Aí foi pro STF. E o nosso processo, ele acabou caindo na mão do Gilmar Mendes. E foi ele quem fez todo o movimento para essa questão de faixa etária de idade, sabe? Então acabou que caiu na mão dele e ele simplesmente negou. Só que aí a gente teve a oportunidade de recorrer novamente para o STF e caiu na segunda turma, onde são 5 ministros. Desses 5 a gente precisava de 3 votos favoráveis, a gente teve apenas 2. E o Gilmar Mendes, ele foi o relator do processo, então ele não ia mudar o voto dele, sabe? Ele não ia simplesmente porque a gente estava apresentando evidências de que a medicação era eficiente, eficaz para todas as faixas e segura para todas as faixas etárias de idade, então acabou que a gente já entrou perdendo, sabendo. Porque como ele era... E aí, assim, na primeira vez nós ficamos super arrasados, na segunda a gente ficou com uma expectativa muito alta, mas a gente também ficou um pouco com o pé atrás, sabe? Porque a gente sabia que a chance maior era 70% não e 30% sim. Aí acabou que se cumpriu os 70%, né? A gente, infelizmente, não conseguiu nessa segunda instância com a segunda turma do STF, sabe? Que são os 5 ministros. Então, a gente fica muito triste, a gente fica pensando, todo dia a gente acorda pensando, o que eu vou inventar hoje, o que eu vou fazer de diferente para conseguir entrar no coração das pessoas e sensibilizá-las de tal forma que elas doem, que elas compartilhem a nossa luta. E se não pode fazer nenhum dos dois, que ore por nós, sabe? O que a gente não quer nada demais. Eu quero ver o meu filho crescer, eu quero ter esse direito, mas crescer bem, com saúde, com qualidade de vida. Eu não quero meu filho numa cama, sabe? Eu não quero meu filho dependendo de um respirador e daqui a pouco para ele poder se alimentar é através de uma sonda. Eu não quero isso. Para quem tem um filho saudável, exato. Um menino cheio de vida. Meu menino corria, brincava, fazia de tudo, sabe? A gente viajava. E aí hoje a gente é impossibilitado de fazer isso, sabe? De oferecer isso. E é complicado, né, Leandro? Que é uma corrida contra o tempo. A gente sabe o quanto é urgente essa campanha. Ela é urgente, é isso? Ela é urgente por quê? Porque o Gui, ele precisa ainda estar andando para ele usar esse medicamento. A verdade, e assim, infelizmente o Gui, ele já está com muita limitação para andar. Uhum. E isso é desesperador, né? Para um pai igual o Leandro. A gente entende a emoção do Leandro, porque é
por essa situação. A situação é muito complicada, muito. Você chegar nesse ponto, assim, de ver que é o dinheiro que vai resolver e, infelizmente, ele não está nas nossas mãos. Porque hoje eu e o Leandro estava até conversando, a gente veio aqui e falou assim, se a gente soubesse, se ele vendesse a casa dele, que ia resolver essa questão, ele venderia a casa dele. Mas não resolve. Não resolve. Infelizmente, não está nas mãos dele. Agora é importante a gente lembrar também, porque às vezes as pessoas pensam que, nossa, mas é um valor tão alto que nem com toda a campanha consegue. Mas vocês têm a possibilidade também de, suponhamos, conseguir metade do valor e a justiça arcar com metade, porque já teve outros casos assim no Brasil, não é isso? Isso. Então é uma esperança, uma luzinha ali que a gente fala, talvez não consiga o valor total, mas uma parte, né? Essa contrapartida. Aí, se vocês conseguirem, como é que é isso? Vocês vão tá sempre entrando com esse processo de novo, pedindo para ter esse complemento? Como é que funciona? Então, a gente, inclusive, já pediu para poder fazer esse complemento. A gente já disponibilizou todo o valor que foi arrecadado, exatamente. Todo o valor que já foi arrecadado para a Justiça, né? Para o STF, a gente tem aqui 4 milhões, subsidia o restante, paga o restante da medicação. A gente já fez isso. O nosso advogado, ele é de Uberlândia, então, assim, ele é especialista em medicações de alto custo para doenças raras e ultra raras. Inclusive, ele precisou de uma medicação, né? Então, ele sentiu na pele, mas ele conseguiu, graças a Deus, e hoje ele é 100% dedicado para essas causas. A gente já elaborou, né? Eu não sei qual que é o termo jurídico que utiliza, mas eu acredito que seja uma peça para poder apresentar para o STF, né, já com os valores disponíveis para que eles possam ser incorporados para comprar a medicação para o Gui o mais rápido possível. A gente sabe que demora um pouco, porque mesmo se eles acatarem, essa medicação, por ser uma medicação dos Estados Unidos, deve demorar todo o trâmite aí em torno de 30 a 60 dias aí para conseguir fazer a infusão dessa medicação, para ele poder tomar. Mas a gente já tomou providências, mesmo não tendo a metade do valor, né? A gente precisaria, teoricamente, aí 7 milhões, 8 milhões, né? Eu acho que eles enxergariam melhor, né? Teria que o complemento seria menor. Isso, eu acho que a palavra seria essa, seria mais fácil deles acatarem, mas a gente resolveu fazer, resolveu fazer porque de repente, não, beleza, vamos fazer, né? Vamos pegar esse recurso e a gente faz a compra da medicação, entendeu? Então a gente já iniciou porque tem precedente, né? Então teve o primeiro caso no Brasil, aconteceu dessa forma, 11 milhões e aí o restante a União completou. Certo, não, com certeza vocês vão conseguir continuar. E as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem ajudar, quiserem participar, tem no Instagram, né, o @salveogui. Mas como que elas podem fazer para contribuir? Elas podem entrar no perfil do Gui, né, Salve o Gui _ e para doação direto vai cair na conta do Gui, que a gente fez questão também de abrir uma conta no nome dele, Guilherme Antônio Rabelo, é o Gui. O Pix é salveoguigui@gmail.com. salveoguigui@gmail.com. Esse é o Pix para quem quiser contribuir de qualquer forma. E, Leandro, não é só também a doação. Se a pessoa puder ajudar a compartilhar, divulgar a campanha, um evento como esse aqui, de repente ter um espaço para vocês, tudo isso é válido. Não, tudo isso é válido, é super importante, né? Inclusive, se a gente conseguir essas entradas, vai ser sensacional, porque a gente precisa disso, de visibilidade, e a gente também precisa de voluntários, né? Quanto mais pessoas envolvidas, engajadas, a gente consegue fazer com que a informação, com que a campanha ela seja replicada e pulverizada de uma forma mais efetiva e mais rápida, que é o que a gente precisa. O tempo, infelizmente, ele é o nosso inimigo nesse momento. Com certeza. Bom, gente, é isso. Eu torço muito para que vocês consigam. Eu acho que todo mundo que conhece a campanha está nessa torcida, né? A gente espera que vocês consigam, sim. E obrigada por terem dividido, né, essa luta aqui com a gente. Eu acho que nem quem não fica tocado, mexido com essa situação. Parabéns pela força que vocês estão tendo, né? De lutar, de correr atrás. A gente espera de coração. Agradeço muito pelo espaço. Eu que agradece. Muito obrigado, viu? Não, foi ótimo falar com vocês aqui. Obrigado. Muito bom bater um papo. Eu espero que você aí de casa, você que está nos assistindo também, possa compartilhar. Entre no @salveogui, acompanhe essa campanha que já vem acontecendo
desde 2024, várias pessoas envolvidas, famosos, influencers, tem muita gente participando aí para ajudar o Gui. Se você puder fazer a sua parte também, vai ser muito importante, vai ser muito bem-vindo. E obrigada, né, pela participação aqui no nosso podcast. A gente segue gravando com autoridades, com produtores rurais. Acompanhe nossas redes sociais também. Lembrando que esse podcast é um patrocínio da Nil Irrigação. Agradecemos também a Nil Irrigação pela participação aqui e até o próximo podcast.